A gente vai chamar uma sentença que é definida como um arranjo de palavras gramaticalmente válido de proposição se valem três coisas. Se ela é uma oração, ou seja, se ela tem um verbo, depois se ela é uma oração do tipo declarativa, ou seja, em que o predicado declara algo em relação ao sujeito, e terceira, se ela é portadora de verdade, ou seja, se pode ser classificada como ou verdadeira ou falsa. Aqui é o exemplo de frase que ela não é uma proposição, que ela não é uma proposição, pois não é uma oração, que é a frase de olá, pois não tem verbo. Aqui é um exemplo de oração, por causa do verbo vir, vem aqui, mas não é uma oração declarativa, pois nada é declarado a respeito de nenhum sujeito. E aqui é uma sentença, o dobro de um número é igual a 10, é uma sentença que é uma oração, um verbo ser. Ela é declarativa, pois declara algo a respeito desse número, no caso. Só que ela não é portadora de verdade, pois eu não consigo classificá-la como sendo ou verdadeira ou falsa, pois eu não sei qual número que é, no caso. Estão, de fato, exemplos de sentenças que são, de fato, proposições. Sentença: São Paulo fica no Brasil. Tem o verbo ficar, é declarado algo a respeito do sujeito São Paulo, e ela é classificada como verdadeira. São Paulo de fato fica no Brasil. Aqui 2 é um número primo, tem um verbo ser, é declarado algo a respeito desse sujeito, e ela pode ser classificada como verdadeira. Aqui 2 não é um número primo, tem um verbo, é declarado algo a respeito do sujeito, e ela pode ser classificada, no caso, como falsa, pois 2 é número primo. Aqui uma sentença maior: 2 é o número primo e 3 é o número par. Então, como 3 não é um número par, essa proposição é uma proposição que ela é falsa. Aqui 2 é o número primo ou 3 é o número par. Aqui é uma proposição que, no caso, como 2 é o número primo, é verdadeiro. Então essa proposição aqui, considerando o ou como sendo o ou inclusivo, é uma proposição verdadeira. E para qualquer proposição eu vou poder negá-la, e essa negação, se a proposição eu chamei de P, a negação dela eu vou poder escrever como sendo esse símbolo não P. Por exemplo, tem uma proposição: a porta está aberta. A negação dela é: a porta não está aberta. Então isso não significa necessariamente que a porta está fechada, ela pode estar, por exemplo, entreaberta. Aqui uma proposição: todos os gatos têm 4 patas. Aí a negação dela, ela ou você pode escrever: não é verdade que todos os gatos têm 4 patas, ou que existe um gato que não tem 4 patas. Então a gente viu aquela proposição: São Paulo fica no Brasil,
Tem aquelas proposições maiores também, né? Que 2 é um número primo e P é par. E 3, aliás, é um número par. Então, esse segundo tipo, por exemplo, 2, são proposições que tratam com mais de um sujeito, na verdade. Então a gente chama ela de proposições compostas, e elas são construídas a partir de proposições mais simples, a partir do uso dos conectivos conjunção, disjunção e das condicionais, que a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Existem mais tipos de operadores lógicos, além desses quatro operadores, os conectivos e as condicionais, mas os mais importantes são esses quatro. O conectivo conjunção, ou conectivo E, ele é o conectivo definido da seguinte forma: P e Q é verdadeira se e somente se P e Q são verdadeiras. Então, aqui na tabela eu defino ela para ser verdadeira se e somente se cada uma das partes integrantes dela são verdadeiras. Aqui no exemplo, 2 maior do que 1 é verdadeira e 3 é maior do que 2 é verdadeira. Portanto, essa proposição composta é uma proposição verdadeira. Aqui 2 maior do que 1 é verdadeira e 3 menor do que ou igual a 2 é falsa. Portanto, essa proposição composta é uma proposição falsa. Aqui essa primeira parte é sempre falsa, e portanto a proposição com E ela vai ser falsa também. O conectivo disjunção ou conectivo ou, ele é verdadeiro se e somente se pelo menos uma das proposições P ou K é verdadeira. Então, cuidado para não confundir esse conectivo ou com o conectivo, que é o conectivo de junção, com o conectivo chamado de Shor ou disjunto, que ele é verdadeiro se somente se ou um ou outro é verdadeiro. Esse caso aqui, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Já o ou disjunto, se os dois são verdadeiros, ele vai retornar falso. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui vou colocar aqui também do ou disjunto. A única coisa que vai mudar na tabela, verdade, é que verdadeiro e verdadeiro implica falso, tá? Porque o ou disjunto é ou uma coisa ou outra. Já aqui verdadeiro também. E essa o único jeito da disjunção retornar falsa se as duas proposições forem falsas. Então, por exemplo, aqui 2 maior do que 1 sempre é verdadeiro, 3 maior do que 2 é verdadeiro também. E as outras proposições simples são falsas nessa tabela. E o único jeito de retornar, então por causa disso, esse primeiro exemplo retorna verdadeiro, é uma proposição verdadeira. Essa segunda proposição também é uma proposição verdadeira.
E essa terceira proposição também é uma proposição verdadeira. Já essa quarta proposição, como eu tenho duas proposições simples falsas, sendo com esse conectivo ou, ela vai ser uma proposição falsa. Então, até agora a gente tinha proposições simples e a gente já aprendeu que a gente pode usar tanto o conectivo ou quanto o conectivo e para formar proposições compostas, proposições maiores. E além desses conectivos, a gente tem as condicionais, condicional implicação e a bicondicional. A condicional implicação, que ela pode ser lida como se P, então Q, ela é definida para ser falsa se e somente se P é verdadeira e Q é falsa. Tá? Então, eu não quero que algo verdadeiro implique em algo falso, tá? Então isso vai ficar mais claro mais pra frente quando a gente, no final da aula, quando a gente for ver a parte tautológica que é a respeito das condicionais. Mas por enquanto é necessário apenas lembrar que ela é uma condicional que é feita para verdadeiro, para ser falsa assim somente se P é verdadeira. P, no caso, se o que vem antes da seta é chamado geralmente de antecedente e o que vem depois é geralmente chamado de consequente. Então ela é falsa se somente se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Aqui alguns exemplos de, assim, aqueles mesmos exemplos com valor de verdade, e a única vez que vai dar que ver que ela vai ser falsa vai ser nesse caso aqui, em que eu vou ter verdadeiro implicando falso. Aqui 2 maior do que 1 é verdadeiro e 3 maior do que 2 é verdadeiro, e portanto vai ser verdadeiro. Nesse terceiro exemplo, a primeira parte vai ser falsa e a partir disso eu já vou poder dizer que é verdadeiro. E no quarto exemplo, a primeira parte também é falsa, então disso eu já vou poder tirar que essa proposição é uma proposição verdadeira. E a condicional, ela é verdadeira se somente se P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então ela retorna uma proposição só vai ser verdadeira se somente se as proposições menores que as constituem tiverem o mesmo valor lógico, ou forem ambas verdadeiras ou forem ambas falsas. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, que eu vou ter duas proposições menores verdadeiras e portanto eu vou ter que essa proposição composta aqui na verdade vai ser uma proposição composta verdadeira. Aqui no quarto exemplo também vou ter duas proposições menores falsas, então vou ter uma condicional sendo verdadeira. E nos exemplos intermediários vou ter V com F, que vai implicar falso, e F com V, que vai implicar falso. Então
Agora sim a gente vai ver para que servem as condicionais e como elas podem ser utilizadas para demonstrar teoremas, que é a principal razão de ser delas. Então a gente vai definir tautologia como sendo uma proposição que é sempre verdadeira. Então, por exemplo, essa proposição P ou ela, em proposição aqui geralmente a gente vai estar interessado em proposições compostas que são sempre verdadeiras. Um exemplo aqui é P ou não P. Se P, então tem P e não P. Se P for verdadeiro, não P vai ser falso, mas essa proposição vai ser verdadeira. Se P for falso, não P vai ser verdadeiro, e dessa proposição vai ser verdadeira. Tem aqui também essa proposição, é um pouco mais complexa, que ela é conhecida como contrapositiva. Também, se você aqui no caso tem que fazer os valores de P e o Q e depois um verdadeiro com falso e depois comparar todos, você vai poder notar que em todas as 4 linhas da tabela você vai encontrar o valor verdadeiro nessa última coluna, de forma que essa proposição ela também é uma tautologia. A gente vai indicar P se somente se Q. Aliás, P é tautologicamente equivalente a Q se P se somente se Q é uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdade independente dos valores de P e Q ou de proposições menores que as constituam. Aqui um exemplo é uma relação conhecida como relação de De Morgan. Vou fazer aqui, tem um P, tem o Q, tem essas relações menores. E tem a bicondicional também. Um P ou não Q. Supor que P seja verdadeiro e Q seja verdadeiro. Então P e Q vai ser verdadeiro e não isso vai ser falso. Por outro lado, se P é verdadeiro, não P vai ser falso, não Q se Q é verdadeiro, não Q vai ser falso, e portanto essa parte aqui vai ser falsa. E portanto a bicondicional vai ser verdadeira. Se eu tentar V e F, vai acontecer que aqui vai ser F, V, vai ficar V, e aqui também vai ficar F ou V e vai ficar V, e portanto vai ficar V. Posso tentar F ou V, vai ficar a mesma coisa, só mudando os, vai ficar V e V, e F, falso com falso dá falso, não falso é verdadeiro, aqui não falso é verdadeiro, ou não falso também é verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro. A bicondicional vai ser verdadeira.
Então, fazendo também o caso F com V, que também é verdadeiro, a gente vai poder ver que essa relação, que essa bicondicional, ela é uma tautologia e, portanto, que não P e Q é tautologicamente equivalente a não P ou não Q. E a gente vai indicar da mesma forma que P implica tautologicamente Q, se P implica Q é uma tautologia, que é o mesmo que dizer que é verdadeiro sempre que P é verdadeiro. É por isso que na verdade, essa parte de condicional, essa parte é mais importante, porque quando a gente demonstra teorema, a gente vai ter um axioma, depois um teorema, depois o teorema que vai implicar um teorema 1, vai implicar tautologicamente o teorema 2, assim, etc. Então, esse operador implicação tautológica, ele é um operador que ele mantém o status de verdadeiro, ou seja, sempre que o antecedente é verdadeiro, o consequente é verdadeiro. E isso é muito importante na hora de provar teoremas, tá? E aqui é um exemplo, que é o P implica tautologicamente P o Q. E como é que a gente sabe disso? A gente faz uma tabela com P, com Q, com P implica P o Q, preenche aqui com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. O primeiro caso, que nesses últimos casos, 3 e 4, como o antecedente é falso, eu vou ter que a proposição vai ser de caráter verdadeira. Já nos casos 1 e 2, eu vou ter que aqui no primeiro eu vou ter verdadeiro, e esse P ou Q também, como o P é verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro também. E aí, portanto, eu vou ter que essa proposição P implica P ou Q vai ser verdadeiro, e portanto, ou seja, que P implica P ou Q vai ser uma tautologia, e portanto eu vou poder escrever que P implica P ou Q.